Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos saber mais como as redes sociais afetam o processo político do cidadão e conversar sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Está no ar o Niso Comunidade. Há pouco mais de uma década, as mídias sociais vêm mudando gradativamente a maneira como as pessoas se comunicam, consomem e formam suas opiniões, conforme texto publicado por Guilherme Profeta na última edição do jornal Uniso Ciência. Para melhor explicar como as redes sociais afetam o processo político do cidadão, recebemos hoje a doutora Maria Elzira Pimenta e o pesquisador doutorando professor Marcos Vinícius Souza. Como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco mais o perfil dos nossos entrevistados. Vou começar com a doutora Maria Elzira. Doutora Maria Elzira, há muito tempo que a senhora esteve aqui conosco, então vale relembrarmos o seu perfil profissional. Claro. Gostaria que a senhora falasse sobre a sua graduação, mestrado, doutorado e há quanto tempo está na Uniso. Eu fiz pedagogia na Unicamp, depois de ter interrompido um curso de engenharia em agronomia, engenharia agronômica, e assim, quero ressaltar que foi uma excelente mudança que eu fiz. Gosto muito da área de educação e sou uma pessoa, uma profissional empenhada em defender a educação. Depois fiz mestrado na USP, na Escola de Comunicação e Artes em Cinema, também ligado à educação, cinema e educação, que justifica, né, essa pesquisa que foi feita. E depois fiz doutorado na Unicamp em educação de novo. Na Uniso, eu estou trabalhando desde 2014. Muito bem. Antes disso, a senhora atuava profissionalmente como docente em quais outras instituições? Trabalhei no programa de pós-graduação da Universidade de Uberaba durante 4 anos. E antes disso, na graduação da Universidade Paulista. Muito bem. E hoje a senhora trabalha com quais disciplinas ou quais projetos de pesquisa? Linhas de pesquisa aqui no nosso Sim, doutorado. minha pesquisa ela está centrada em avaliação da aprendizagem e também em fraude acadêmica, que tem uma relação direta, né? Cola, plágio. Mas, por conta do mestrado, eu trabalho com a questão da mídia e das competências midiáticas. E por conta da linha de pesquisa do nosso programa com formação de professores. Muito bem. No doutorado em educação. Mestrado e doutorado em educação. Muito bem. Conhecer o professor Marcos Vinícius. Professor, muito obrigado também pela sua presença. Gostaria que o senhor falasse também da sua graduação, do seu mestrado e agora do tema do doutorado que o senhor está fazendo aqui na universidade. Bem, minha formação, eu sou engenheiro de produção, e fiz minha pós-graduação aqui na Uniso e na área de gestão de sistemas de informação. Na sequência, eu fiz um trabalho junto à PUC Campinas, lá eu fiz meu mestrado, também na área de gestão de sistema de informação. E estou na área, na educação superior, há 25 anos eu trabalho na educação superior. Hoje, atualmente, trabalho na FATEC Itapetininga, sou professor concursado lá. Trabalho com disciplinas de sistema de informação, que é a minha grande formação, e sempre sistemas de informação, inteligência artificial e gestão e governança. Essa é a minha área de atuação atual, né? E sempre tive essa questão com a educação superior. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar junto com a professora Elzira aqui no programa de pós-graduação em educação, especificamente educação superior. E hoje estou desenvolvendo um trabalho, já espero eu, finalizando o meu trabalho, a minha tese especificamente, né? Eu estou tratando aqui, né, com a orientação da professora Maria Elzira, de formação de professores no cenário da 4ª Revolução Industrial, né, que implica todo o impacto das redes sociais, essas grandes mudanças de paradigma, é o que nós estamos estudando atualmente, para que o nosso professor pense dessa forma, se prepare melhor para receber o aluno, diga-se de passagem, o aluno do século XXI. É o 4.0, esse
questão? Exatamente, exatamente. Eu fiz uma palestra recentemente numa outra faculdade, onde eu tratei de educação 4.0. O pessoal está associando, né, a quarta revolução industrial, porque tem um chamamento, né, da indústria 4.0, e agora nós estamos também usando esse 4.0 para a educação. E como é que, professor Mauri Alzira, que a gente pega o professor Marcos Vinícius, um doutorando, que vem da área das exatas e de repente traz ele para a educação, mas para discutir os conceitos da educação. Qual é a facilidade ou dificuldade de linguagem, de adaptação com relação ao cotidiano desse profissional que é habilitado? Depois quero saber também, doutor Marcos Vinícius, como é que é fazer essa mudança de paradigma da tecnologia, do ensinar a tecnologia, que é mais ensinar a exata, e de repente vir discutir praticamente as filosofias da educação aí. Como é que é isso, professora? É também um desafio para o docente? Você chama atenção para um problema que a gente enfrenta, que é justamente a procura de profissionais de outras áreas para fazer a pós-graduação em educação. E o que tem que acontecer, claro, com todos, é estudar muito, né? Porque a educação é um campo de conhecimento que tem a sua especificidade, é uma área multidisciplinar que, a olhos desavisados, pode parecer uma área que envolve pouco conhecimento, né? Por todo lugar que a educação tem no Brasil. A gente pode dizer uma desvalorização da educação, não é? Então, há pessoas que acham que fazer a pós-graduação em educação é fácil, né? E entram no programa ou se dispõem a fazer com essa perspectiva. E aí, ao entrar no programa, veem que não é bem assim, que sim, tem um corpo de conhecimento conceitual que precisa ser estudado. Eu imagino, não sei o que o Marcos vai dizer, mas assim, tem que estudar muito, né, para acompanhar e poder corresponder e conseguir fazer uma dissertação, não da área dele, né, mas da área de educação. Mas é um problema, sim, para a gente, como professor. É isso mesmo, professor Marcos Vinícius? De repente, o senhor trabalhar com técnicas, números e tecnologia e, de repente, procurar e ler autores que não fazem parte do cotidiano, não faziam parte do seu cotidiano. É, perfeito. Na realidade, é um grande desafio, né? Eu encarei o desafio porque, como eu já disse, eu estou na educação superior já há um certo tempo e sempre tive algumas questões, desde questões pedagógicas, que a minha formação como engenheiro, o engenheiro não tem essa chamada na pedagogia e, de repente, você precisa entender disso, né? Então, obviamente, você tem que ir aos livros, né? E estudar muito, como disse a professora, né? É fato. Mas é um desafio que vale a pena. O grande segredo, se é que existe algum, é você gostar da temática, né? Então, a educação superior sempre me chamou muito a atenção, trabalho com ela, como eu disse, há um certo tempo, 25 anos especificamente, mas eu não tinha aquele conhecimento da educação superior. Até a história da educação superior no Brasil me entusiasmou muito, né? E todos os professores, agora, né, levantando a bola da turma, né, todos os professores da pós-graduação aqui da Uniso são extremamente, além de ser muito claros, eles estão muito acessíveis. Eu estive em outros programas de pós-graduação na área de engenharia elétrica mais especificamente, mas infelizmente nós temos alguns problemas até com professores de outras pós-graduação, né? O professor é meio Deus. Aqui não, o professor está ao mesmo nível, entre aspas, né, que a gente, e o professor a gente tem essa facilidade de acesso e por conta disso, apesar do grande esforço que a gente tem que fazer, acaba valendo a pena nesse sentido. Muito bem. E aí vocês fizeram, independente do trabalho do doutorado, o professor Marcos, o senhor, junto com a professora Maria Alzira, mas fizeram uma pesquisa que é o conteúdo das redes sociais para a formação da cidadania. Essa pesquisa, ela entra como uma atividade do doutorado, ela é um plus, é um artigo, é um algo mais que, de repente, com a doutora Maria Alzira e outros colegas vocês desenvolveram? Na realidade, ela entra como um artigo, mas ela é uma obrigatoriedade do programa, ou seja, eu tenho que escrever artigos e publicar esses artigos, né? Nós tivemos a felicidade de escolher uma temática interessante e essa temática, né, como nós já vimos, primeiro ela chama muito atenção pela situação que a gente vive hoje, o impacto das redes sociais, né, na formação do cidadão. E
obviamente, chamou a atenção de outros congressos que nós... Porque a gente monta o artigo e submete em diversos congressos. E nós tivemos uma grande aceitação da temática pela forma com a qual nós abordamos o trabalho. Então foi bastante interessante e, como eu disse, o trabalho é obrigatório, faz parte do programa, eu tenho que publicar um artigo. E se for num congresso internacional, ou seja, a gente submete no congresso internacional. Se for aceito, ótimo, né? Como já dito no próprio artigo publicado na revista, nós apresentamos esse artigo num congresso internacional em Portugal, especificamente no Porto, né? E também na Universidade Federal de Juiz de Fora, ou seja, também num outro congresso internacional. Ou seja, o artigo foi submetido em 2... Na realidade, não foi só um, né, professora? Em Portugal foram 4 artigos aceitos. Então, a Universidade de Sorocaba, a Uniso, foi por nós representada, defendendo 4 assuntos ligados, na realidade, ligados à educação e formação de professores especificamente, né? Ou seja, dentro da nossa temática. Agora, doutora Marezeira, a gente percebe que na reportagem do professor e jornalista Guilherme Profeta, esse artigo foi produzido a 8 mãos, né? Conforme publicado no jornal Uniso Ciência. Lembrando que o jornal Uniso Ciência está à sua disposição. Você que nos acompanha, você pode entrar no site da Uniso, uniso.br, lá você tem a íntegra desse material, mas também ele é publicado no jornal Cruzeiro do Sul. Então, nas edições de domingo no Jornal do Cruzeiro do Sul, você também tem acesso a esse material impresso. Se você também quiser vir até a Universidade de Sorocaba, aqui na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 92,5, você pode pegar este exemplar de forma gratuita e os outros exemplares das outras edições também. Então, vamos voltar aqui. Foi produzido a 8 mãos. Nós temos aqui a mestranda, a Tágides, os doutorandos Roger e o professor Marcos Vinícius. Como é que é produzir um artigo, de repente, com 3 visões distintas orientados pela senhora? Então, é que os 3 são meus orientandos, então trabalham temáticas afins, né? A Tágides também, a dissertação que ela acabou de defender foi sobre competências midiáticas e formação de professores. O professor Roger, que é professor aqui da Uniso, trabalha com gamificação, que tem uma relação com competências midiáticas, e o professor Marcos, que já expôs o trabalho dele. Então, os 3 fazem parte do mesmo grupo de pesquisa, né, que eu coordeno aqui. E a gente está sempre discutindo. Como a pesquisa envolveu muito trabalho de coleta de dados, precisava de mais pessoas fazendo isso, né, para ser possível para todo mundo. Agora, a discussão e a análise nós fizemos juntos, né? E eu orientei, supervisionei, fiz correção final. Só não tenho o nome do artigo porque na nossa área não é interessante que o artigo tenha mais do que 3 autores. Então, eu abri mão da autoria para ficar como orientadora deles mesmo. Então, o texto final é produzido por um deles ou a senhora fecha o texto final? Não, nós 3 e o fechamento, a correção final fui eu que fiz. Muito bem. E vamos falar, então, qual é o requisito principal para as redes escolhidas? Por que trabalhar nisso aí? Quem que pode responder para a gente? O critério. Você pode falar, né, Marcos? Posso sim. Na realidade, nós escolhemos as respectivas redes usando 2 critérios. Primeiro, as redes têm que ser populares, aí no caso Facebook e YouTube, né? E elas têm que ser públicas. Então, na realidade, por exemplo, diferente do WhatsApp, onde eu tenho que estar dentro de um grupo para poder interagir, no Facebook e no YouTube, não. Eu tenho aquela informação, a informação está disponível para o público. Então, nós escolhemos esse tipo de redes por conta dessa característica. E também porque é acessado por pessoas de todas as classes sociais, né? Então, nesse sentido, é muito, né, democrático. E as redes sociais podem aproximar, de fato, o cidadão do processo político? De que maneira isso ocorre? Ele se informa, ele opina, ele aprende. Como é que vocês entenderam nessa pesquisa? Então, a gente entendeu que, sem dúvida, aproxima, porque a eleição do atual presidente é uma prova disso, né? O presidente, ele teve uma campanha com baixa
baixo custo, né? Isso foi comprovado, não é a gente que está falando. E mesmo depois de ter sofrido o atentado, ele continuou ativo na campanha via redes sociais. Então, acho que a eleição é uma prova dessa aproximação, né? E o que a gente usou como categorização na pesquisa, a gente foi olhar os posts, né, que cada um dos políticos com mais visualizações, com mais seguidores faziam. A gente usou uma categorização de ver quais eram como é que eram esses posts. Eles eram organizativos, propositivos, questionadores, e fizemos uma análise também da qualidade desses posts. Então, em função disso, também deu para ver que o conteúdo que era veiculado nas redes, né, do atual presidente tinha um caráter que atraía mais e condizia mais com esse sucesso dele nas redes sociais. E aí, professor Marcos, foi o que o senhor disse, onde as redes sociais, essas redes sociais são comuns, elas são de fácil acesso, elas são gratuitas e elas são democráticas. Agora, foi percebido, de repente, que durante essa pesquisa se criaram alguns grupos, algumas organizações, e qual é o risco, de repente, desses grupos, dessas organizações, que têm a rede social como referência, chegarem a determinar a ascensão e até a queda de um governante, de um governo? É uma boa pergunta. Na realidade, o que a gente verificou, primeiro vamos entender um pouquinho o objeto do nosso estudo, né? Nós resolvemos investigar o impeachment da então presidente Dilma na época, né, que foi em 2016. E nós voltamos na linha do tempo e começamos a verificar a presença, né, dos candidatos, ou melhor dizendo, dos políticos daquele momento. E já naquele momento, aliás, dentro de um tom muito questionador, dentro da qualificação que nós adotamos, nós já víamos o atual presidente. O atual presidente ele já aparecia. Sim. Aliás, olha que interessante, chamou a nossa atenção. E ele era um político de pouca expressão, um partido nanico, pequeno, e de repente ele já estava presente nas redes sociais. Só para você ter uma ideia da proporção, no Facebook ele era o segundo colocado, né? E no YouTube ele aparecia de uma forma muito expressiva, com quantidade de acessos e fãs e visualizações, likes, exatamente, né? Então o atual presidente já tinha, naquela época já fazia um trabalho, e é interessante que à medida que nós fomos nos aproximando da data do impeachment, né, você percebia a queda da audiência da então presidente Dilma, na época. Então ela foi caindo a sua audiência e, no caso, né, o atual presidente, ele estava correndo na paralela. Ele corria na paralela, mas discutia o assunto também do impeachment, assim como outros políticos na época, mas ele já tinha um destaque. Ele tinha, por ser muito questionador, ele questionava demais, aliás, esse quesito foi o que ele se destacou mais, e a gente percebia que era mais ou menos o seguinte, né? Ele falava um pouco o que o povo queria ouvir. E ele fazia a colocação de uma série de pontos de vista de uma forma muito interessante, desde aquela época. Inclusive, é interessante até mencionar, esse fenômeno nos alertou e nos fez, nós estamos terminando agora um artigo que justamente estudou a eleição. Então, esse artigo que foi publicado nos trouxe essa questão e nós fizemos um trabalho também relacionado à eleição propriamente dita. Então, nós acompanhamos todo o processo da eleição, 30 dias antes, começamos a fazer as medições, aí tivemos o primeiro turno, aí fizemos uma comparação, também usando os mesmos quesitos da pesquisa, trabalhamos com os institutos de pesquisa, Ibope, Datafolha, e também com os resultados do TRE, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. E foi bastante curioso, porque, de repente, um candidato, como nós estamos dizendo, né, que não tinha recursos, ou com uma campanha extremamente barata, né, não usou a televisão, não usou outro tipo de recurso, ele trabalhou especificamente com as mídias sociais, e
e ele teve uma promoção bastante interessante. Aliás, tal qual, só fazendo um paralelo, tal qual o Obama na sua segunda candidatura. Ele trabalhou muito as redes sociais e teve uma projeção bastante interessante. Agora, doutora Maurizio, qual é o risco de um candidato se projetar, se firmar só através das redes sociais e essa conquista de um público, eventualmente leigo, que não percebe o conteúdo e o repertório desse candidato? Não estamos questionando a capacidade do presidente eleito Jair Bolsonaro. Estamos questionando como é que esse público começa a ter essa única referência sem fazer uma leitura um pouco mais cuidadosa ou com mais conteúdo para decidir se é este ou aquele que eu vou escolher. Então, você remete justamente ao grande tema de pesquisa nosso, que é a questão da competência midiática, né? O que é a competência midiática? É desenvolver a habilidade, a competência de fazer uma leitura crítica da mídia, né? E só desenvolvendo essa competência é que os participantes de redes sociais, todo mundo que tem acesso à mídia, vai poder desvelar o conteúdo, a linguagem, a vinculação ideológica do que é veiculado na mídia e na rede social. Então, assim, é preciso que a educação atente para a importância da competência midiática para justamente os cidadãos não ficarem reféns, né, de bons, de competentes, de pessoas competentes que usam bem a rede social para se promover, né? Agora nós tivemos, vamos imaginar e fazer um paralelo no tempo, nós tivemos uma geração que foi educada, entre aspas, pela televisão. Tá? Começa lá com Vila Sésamo, nos anos 60, 70, que punha no chiqueirinho a criança, ela ficava lá aprendendo a contar, aprendendo o alfabeto. E aí, enfim, aí nós estamos falando da mídia da época que era a televisão. Sim. Nós tentamos aí, projeto Minerva, alfabetização pelo rádio, com aulas de português, inglês, matemática, enfim, e o resultado foi pífio. Porém, era a mídia, rádio, que também existia nos anos 40, 50 como alternativa. Agora, é a rede social a bola da vez? É essa rede social, Facebook e o YouTube, que é o norte para, de repente, termos aí uma geração ou que só se aprende através dela? Então, acho que a rede social não é... Ela até pode ser usada como apoio de aprendizagem, mas a aprendizagem que a gente precisa mesmo não é só através da rede social, né? Aliás, a escola, apesar de muitos quererem tirar a importância do seu papel, ela continua sendo importante. E o que a gente sabe também que essa geração que, né, completamente usuária de rede social e que ainda, a televisão está caindo muito como meio de comunicação, mas ainda tem. A gente tem os analfanautas. Analfanautas. Isso, analfanautas. São as pessoas que têm esse domínio técnico, sabem até como usar, né, a rede social, produzir um vídeo, veicular um vídeo, mas justamente falta essa competência de criticar o conteúdo, o efeito, de checar fontes, né? De onde é essa fonte? Será que eu posso reproduzir isso ou não? Então, os analfanautas são o nosso grande desafio, né? Como fazer com que essas pessoas realmente tenham uma competência para lidar com o aspecto positivo, com as características positivas das redes sociais, que tem também, né? Muito bem. Professor Marcos Vinícius, gostaria de agradecer a sua presença e gostaria de aí ficar na expectativa de convidá-lo para apresentar, assim que defender o seu doutorado, a sua tese, para que voltasse aqui no nosso programa e aí sim a gente também pudéssemos conversar aí sobre essa Revolução 4.0, que é uma grande tendência, é um grande momento que a gente vem discutindo. E para isso eu gostaria que o senhor colocasse um e-mail à disposição do nosso ouvinte, do nosso telespectador, para que eventualmente possa conversar com o senhor e queira ter acesso também à íntegra desse artigo ou bater um papo sobre essa linha de pesquisa que o senhor vem desenvolvendo. Ok. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né? Coloco-me à disposição.
É um assunto bastante interessante, né? Não preciso nem falar, eu sou suspeito em dizer que eu sou fã do assunto que estou defendendo, né? Eu gosto muito do que eu estou trabalhando e me coloco à inteira disposição aqui da Uniso Comunidade para a gente poder, né, tá discutindo esses assuntos. O meu e-mail, eu vou dar o meu e-mail pessoal, que é o mvsmarcus, tudo junto, @gmail.com. Vamos repetir? É mvsmarcus. É Marcus. Marcus, tá? @gmail.com. Muito tá? bem, Então, fácil por de... favor, fiquem à vontade. É um prazer eu poder contribuir, poder compartilhar o artigo, os trabalhos que a gente está desenvolvendo, né? E estou à disposição para discutir, porque tem muita coisa, realmente, uma grande mudança de paradigmas que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Eu diria que as redes sociais são um pequeno apêndice de um grande conjunto, né, de mudanças que nós estamos vivendo no nosso cotidiano. Muito bem. Doutora Maria Elzira, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Tenho certeza o quanto a senhora tem de conteúdo para a gente participar e discutir no programa. Então, a gente coloca o programa à disposição da senhora e do programa do mestrado e doutorado para sugestões de pauta, sugestões de assuntos que a gente possa trazer para o nosso público. Eu gostaria da mesma forma que a senhora colocasse o seu e-mail institucional à disposição de quem está nos acompanhando. Meu e-mail institucional, também vou dar o meu pessoal, tá? É alzira.pimenta@gmail.com. O institucional, acho que é alzira.pimenta... @prof.uniso. Não, é maria.pimenta@prof.uniso.br. Mas a senhora o prefere e usa mais o Gmail, né? Sim, é. Então, que é? alzira.pimenta@gmail.com. Tá certo, muito bem. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. Relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, no mês passado, alerta que a desigualdade de gênero permanece um desafio no mercado de trabalho. No Brasil, segundo dados do IBGE, divulgados no último ano, mulheres com ensino superior completo ou mais recebem cerca de 63% do que os homens na mesma situação. Contudo, algumas empresas tentam mudar esse quadro e promovem políticas que incentivam as mulheres para que cresçam no mercado de trabalho. Para falar mais sobre esse tema, estamos recebendo a administradora-geral da Fundação Dom Aguirre, Helenice de Barros. Dona Helenice, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que a senhora falasse um pouco do seu perfil profissional. Primeiro, desde quando está na Fundação Dom Aguirre? Desde quando a senhora trabalha aqui? Estou na Fundação desde o dia 13 de fevereiro de 1984. Bom, então é nessa trajetória aí, chegando aos 30 anos já. 35 eu completei no mês que passou, em fevereiro. Eu iniciei aqui junto com o Colégio Dom Aguirre. O primeiro dia de aula do Colégio Dom Aguirre foi no dia 13 de fevereiro de 1984. Aí muita gente pode estar se pensando, a senhora já entrou como administradora geral, já mandando em todo mundo, já coordenando tudo, com essa responsabilidade toda que tem hoje ou não? Como é que foi? Não. Eu era aluna da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas e eu tinha muito contato com a direção da faculdade, era o professor Grise e o professor Ari Fernandes também era meu professor e eu conversei com eles falando que eu gostaria de trabalhar na faculdade, eu tinha um menino pequeno e se houvesse a possibilidade de trabalhar meio período. E como o colégio estava em vias de iniciar as atividades, eles me falaram que tinha uma vaga para começar no colégio, para ser a secretária do colégio, e o trabalho era das 7 a meio-dia. Então, casou o que a senhora queria. Nossa, foi perfeito, foi perfeito.
E eu fui trabalhar com a dona Tita, Que era a a diretora. Diretora. A bela diretora, que tem uma história maravilhosa. Maravilhosa. Para quem conhece um pouco o Colégio Dom Aguirre, Dona Tita foi um ícone na educação da cidade. Né? Exatamente, exatamente. E era uma pessoa assim que ela me ajudou muito. Ela me ajudou muito, conhecia muito da parte legal de montar uma escola, né? Toda a parte assim que dependia de trâmite da delegacia de ensino, ela conhecia, ela foi me ensinando e eu fui tendo os contatos dentro da delegacia. A gente estruturou o colégio e o colégio cresceu muito. Nós começamos o colégio no dia 13 de fevereiro de 84 com 18 alunos. E era a primeira série? Não, era a primeira série do segundo grau. Ah, do segundo grau do já? Do segundo grau. Tá. Nós começamos com o segundo grau. Tá. Né? Depois de completar as 3 séries, daí nós começamos com o ensino fundamental. Como hoje tem desde criança... Desde o berçário. Desde o berçário já tem o colégio hoje. É. Então, mas foi o colégio foi a porta pela qual eu entrei. A senhora tinha quantos anos na época? Hoje eu tenho 60 anos, eu tinha 25 anos. 25 anos. Recém-casada? Era. Tinha um menino com 1 ano, eu trabalhava numa multinacional. Depois que meu filho nasceu, eles fizeram um acordo comigo, eu fui desligada. E daí eu queria voltar a trabalhar, mas como eu tinha meu filho, eu não queria ficar o dia inteiro fora, né? Era meio período. Meio período eles ficavam com meu pai e minha mãe. Ele ficava, né, o Renato. E depois eu ficava com ele. Então, para mim, foi perfeito. Agora, antes disso, quando é que a senhora começa a entrar no mercado de trabalho? Com quantos anos a senhora começa a trabalhar? Comecei a trabalhar com 18 anos, com carteira assinada. Antes disso, foi sem carteira. Mas eu trabalhei no Instituto de Idiomas IASIG. Também como secretária? Também como secretária da escola. E também trabalhei na Tenneco Oil of Canadá. Era uma empresa da cidade? Era sócia-gerente da J.I. Case. Ah, ok. Mas eu fui contratada pela Tenneco. E fazia parte da área jurídica. Eu fazia secretaria da área jurídica. Aí a sua primeira graduação é em administração de empresas? Em administração. Depois eu fiz direito, né? Também fiz pós-graduação na área de RH. E atualmente estou fazendo mestrado de educação na Uniso. A senhora está fazendo mestrado ainda? Com 60 anos a senhora resolveu voltar a estudar então? Claro. Muito bem. Eu não me sinto com 60 anos, eu não me sinto assim uma pessoa velha. Falar nisso, com 60 anos, só foi até uma pauta que nós tivemos há bastante tempo aqui no Uniso Comunidade, foi que a senhora descobre o esporte. Desde o ciclismo até a natação em provas nacionais e internacionais. A senhora está praticando ainda? Ambas atividades? Pratico ainda. Inclusive é natação em mar aberto, né? Em águas abertas. Nado em represa, nado em mar, em lagoa, rio. Inclusive na semana que passou eu fiz uma prova na represa de Tupararanga também, foi um festival. E agora o próximo desafio é o Aquaman, que será em Capitólio no dia 31 de março. Também uma prova de natação. Mas eu faço provas de corrida, faço algumas provas de triatlon, ainda faço. E quando é que a senhora surge o esporte na vida da senhora? Desde sempre ou foi depois de uma certa idade que a senhora percebeu que estava... parada assim de fazer nada. Chegava em casa no final de semana, eu olhava para a televisão e ficava o dia todo. Como é que surgiu isso? Eu sempre fui amante do esporte, né? Eu não sabia nadar, não sabia pedalar, não aprendi isso na infância. Mas quando meus meninos nasceram, eu logo comprei um título da CM. E sempre, todos os horários que tinham atividades familiares, eu estava com eles. E daí, então, eu fui aprendendo aos poucos, nadar mesmo, nadar bem. Eu fui aprender aos 50 anos. E pedalar, eu aprendi a pedalar com 52 anos. Você não sabia se equilibrar numa bicicleta? Não sabia. Não sabia. Eu contratei uma pessoa, essa pessoa me segurava na bicicleta e me soltava, e segurava, me soltava.
Para equilibrar, Para enfim. equilibrar, porque eu não sabia parar, eu não sabia desmontar numa bicicleta, muito menos sair pedalando. E aí, Mas- dali para a corrida, quanto tempo demorou? Não, a corrida foi antes da... Não, a corrida da- de bicicleta. A senhora também faz parte, porque o triatlo tem um Faço, trecho que é a corrida de bicicleta. Primeiro né? eu aprendi a nadar, depois eu fui aprender a mergulhar. Eu sou mergulhadora de águas profundas, até 50 metros. Depois eu aprendi a correr e na corrida eu encontrei uma pessoa que falou para mim: por que você não aprende por que você não pedala, não faz triatlon? Né? Falei: eu não sei fazer. Ah, mas eu te ensino. E daí essa pessoa me ensinou, essa professora me ensinou e eu nunca mais tive medo de andar Hoje a numa senhora mantém bicicleta. com qual rotina o esporte na sua vida? Praticamente diariamente. Diariamente? É, eu Ou de aco- bicicleta, ou natação, enfim, a senhora faz Eu a prática? acordo às 5h15 e 15 para 6 eu saio de casa com a bicicleta para pedalar até às 7 horas. Isso de manhã, Tá. todos os dias. Depois à noite eu alterno, um dia natação, outro dia corrida, um dia também faço academia, musculação, mas pelo menos Mas uma isso hora. tudo aconteceu com maior incidência depois dos 50 anos. Depois dos 50 anos. Até então me dediquei muito a criar meus filhos, né, cuidar da família. O que era Uma conciliar? ênfase muito grande na minha vida profissional, sempre fui muito dedicada ao trabalho. Então, 35 anos de trabalho, 2 filhos. Como é que foi, de repente, conciliar? Porque hoje em dia parece que muita gente reclama que é impossível conciliar. É preferível não ter filhos porque o filho atrapalha. E como é que foi naquela época a senhora entrar na faculdade com 25 anos, como secretária? E aí como é que foi a sua ascensão dentro da Fundação Dom Aguirre para chegar no cargo que a senhora tem hoje como administradora geral da Fundação Dom Aguirre, uma instituição que tem mais de 1.200 colaboradores, 900 direto, mais tantos outros aí terceirizados, mas que tem o seu aval final ali na contratação de serviço, contratação de empresas. Como é que foi essa ascensão? De secretária a senhora foi para onde? Qual cargo? De secretária eu fui para auxiliar administrativa, né? Eu trabalhava no colégio e daí, como eu já tinha uma experiência em multinacional e tudo mais, daí eu fui... Já era formada daí? Já era formada, daí fui trabalhar junto com a parte contábil da fundação, com a parte de RH. A gente foi reestruturando porque a universidade também exigia de nós uma certa mudança, nós passamos por um processo de mudança, né? Primeiro a gente integrou as duas faculdades que eram a FACAS e a FAF. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Isso, e a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Isso. Então eu fui trabalhar na área administrativa e eu tive uma oportunidade de trabalhar e mostrar o meu potencial. Eu sempre fui muito dedicada ao trabalho. Eu sou o tipo assim de pessoa que tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito. Eu não poupo esforços. E eu tive uma retaguarda muito boa dos meus pais. Hoje eles não são mais vivos, mas até meus filhos entrarem na faculdade, eu tive meus pais. Meu pai morreu até um pouco antes, mas minha mãe é recente o passamento dela, não é tão distante assim. Minha mãe sempre foi assim uma grande amiga e uma pessoa que me ajudou muito. A senhora é filha única? Eu tenho 2 irmãos. Irmãos, 2 homens. 2 homens. Mas minha mãe, ela foi assim, para os meus filhos, ela foi um anjo, né? Então, eu tinha muita segurança. Lógico que tudo no limite. Eu sempre tinha alguém para me ajudar nos trabalhos de casa. Então, a senhora e minha começa daí com meio período, aí Isso. com o Renato, que tinha 1 ano. Isso. E aí, na sequência, quem vem? Bem, o Vitor Tá, aí a senhora trabalhava o dia inteiro já ou funcionava no meio período? já trabalhava o dia inteiro. Aí como é que foi? Aí já começa a complicar, porque aí são 2 filhos, casa, marido e mais um trabalho de tempo integral. Nessa época, quando o Vitor chegou, eu pensei em pedir demissão. E eu fui conversar com o senhor Mauro Valini, que era o nosso diretor executivo. Ele falou para mim: não peça demissão, não. Até ele completar 1 ano, você trabalha meio período.
Então, resolveu o meu problema. Aí a senhora conseguiu conciliar de novo. Exatamente, exatamente. Daí o Renato já era maior, porque tem uma diferença de idade entre eles de 6 anos. E o Renato sempre foi cuidadoso com o irmão, então... Ajudou literalmente. Ajudou, assim. ajudou. E a senhora deixava os filhos com a sua mãe, seu pai? Minha mãe ia na minha casa na maioria das vezes. Para ficar com as crianças? Isso, ela ficava. E depois eles começaram a ir para a escolinha, um período na escolinha, outro período na casa da avó. E assim foi. Eles sempre foram muito apaixonados pelo avô e a avó. E aí a senhora vai galgando o seu espaço de auxiliar administrativa na fundação. Quando é que surge uma oportunidade da senhora ter aí mais oportunidade e mais responsabilidade? Então, sendo auxiliar administrativa, eu conheci muitas outras instituições do nosso gênero. Eu tive essa oportunidade de conhecer. E eu ajudei a trazer inovações para a instituição, forma de atender aluno, alguns processos que estavam melhorando a nossa área administrativa. Eis que em 1998, o professor José Carlos de Araújo Neves se aposenta, ele é o secretário-geral. E então o Conselho Superior nomeia uma outra pessoa para ficar no lugar dele e me chama para ser administradora-geral. Então, na verdade, eu já estou há mais de 20 anos como administradora-geral da Fundação. A senhora teve a oportunidade, nesse período da Fundação, de trabalhar diretamente com os alunos? Não existia um período que a senhora chegou a fazer atendimento ao aluno? Sim. Nesse processo que a senhora falou de trazer inovação, onde precisava ter esse contato, a senhora chegou a atender aluno também, né? Muito, muito. O serviço de atendimento ao aluno que existe hoje, ele iniciou com esse trabalho meu aqui, de fazer a junção, porque existia a secretaria e a tesouraria. O aluno ficava um tempo na fila da secretaria para resolver os problemas acadêmicos. Daí chegava lá e a pessoa falava, olha, mas você tem que ir lá na tesouraria para pagar essa guia e depois você volta aqui. Era um absurdo. Era um absurdo, mas as pessoas tinham mas que... era aquela técnica regra. da época. Exatamente. E eu já tinha visto em outras universidades que eu comecei a fazer parte de grupos de estudo. Não tinha WhatsApp naquela época, professora, Não, que trocava? Não, vamos trocar ideia aqui? Não tinha. Não. Nem e-mail existia, estava começando a surgir o e-mail. Eu fazia parte de um grupo de RH das universidades, né? E a gente trocava ideia. E eu vi que a situação para o aluno, todo mundo buscava facilitar. Tinha que resolver num lugar só. Num lugar só. Então a gente começou a integrar. E a senhora foi literalmente para frente ali, atender o aluno para poder... Sim. E toda a parte de bolsa de estudos também a gente começou a colocar junto com esse serviço. Era uma central única para atendimento. No começo foi difícil. O pessoal que trabalhava não conseguia entender. Porque a parte acadêmica é uma coisa, a parte financeira é outra, totalmente distinta. Era assim, eu só cuido de histórico escolar, eu não sei nada de pagamento de mensalidade. Nem quero saber. Nem quero saber. Mas o objetivo era que todas aquelas pessoas que trabalhavam ali dentro soubessem de tudo. Porque um aluno podia chegar e perguntar uma coisa e eu ia falar assim, a moça do acadêmico foi almoçar, foi tomar café, você aguarda um pouco? E não podia ser assim. Então, o serviço de atendimento ao aluno foi uma inovação que a gente trouxe de conhecer outras universidades através de grupos de estudo, né? Às vezes, eu até levava outras pessoas de RH, de financeiro, junto nesses encontros, porque as pessoas, quando iam para o encontro, acreditavam que isso estava acontecendo lá fora. Agora, nesses 20 anos que a senhora tem como administradora geral e 35 anos de fundação do Agui, primeiro que a senhora viu nascer a Universidade de Sorocaba, estava lá na sua unidade no dia em que foi o nascimento da instituição, logo depois tivemos um evento no Ipanema Clube. Aí, nesse período, quando a senhora assume a administração geral da fundação, a Uniso estava com praticamente 1/5 dos cursos que tem hoje.
né? Começa a funcionar daí o campo seminário, que já era uma novidade, ou seja, alugar um prédio novo, reformar o prédio para implantar. E a senhora percebe que a senhora tinha uma ingerência, ou era fundamental e necessário entender dessa parte acadêmica para que as coisas administrativas funcionassem? Ou seja, reformar uma sala de aula para implantar o então primeiro laboratório de informática. Não existiam computadores, de repente implantamos. E aí chega mais um maluco que vem aí e fala, precisa montar um estúdio de televisão, um estúdio de rádio, um estúdio de fotografia. O que é isso? De onde vem? E foi um montante absurdo. Nós gastamos $1 milhão para montar os nossos primeiros estúdios, que mantém a mesma qualidade até hoje. Como é que era, de repente, entender? Autoriza o uso desse dinheiro, mas tem que saber a finalidade. Ah, sempre. A gente autoriza, mas sabendo. E eu me lembro perfeitamente na época em que nós instalamos todos os laboratórios ali no seminário. Né? Que ficava a parede e meia com a fundação. Isso, exatamente. Eu me lembro perfeitamente. E, além desses laboratórios, a gente foi instalando uma série de outros que a tecnologia veio muito forte nessa época. Veio muito rápida, né? Muito rápida, e se a gente não entrasse no bonde, a gente... E tem que entrar com tudo, né? Tinha que entrar com tudo, exatamente. Então, nós tivemos também a felicidade de ter sempre pessoas no nosso caminho que sempre deram as mãos para nós. Então, os coordenadores de curso foram, assim, sempre fundamentais. A gente nunca fez coisas assim, vou trazer alguém de fora que vai dizer como que tem que ser o laboratório. Primeiro, a gente trazia o coordenador para montar junto esse laboratório. Se fosse preciso, o coordenador ia buscar em outros locais, em outras instituições, alguns modelos, né? Mas a gente sempre se baseou muito, confiou muito nos coordenadores de curso. Isso para todos os cursos. Eu me lembro quando a gente montou o laboratório de gastronomia aqui. O professor Roberto Samuel, na época, estando à frente, e a gente com a necessidade de equipar todos os laboratórios ali. Era um curso novíssimo, não tinha na região. Então, sempre a gente se apoiou muito, contou muito com a competência, com a confiança dos coordenadores. É trabalho feito em conjunto. Dentro desse período, nós estivemos recentemente juntos na inauguração do nosso laboratório de odonto, que é hoje uma referência nacional. Nós estamos recebendo alunos do país inteiro com o laboratório que acabou de inaugurar, ou seja, o aluno veio na confiança de um projeto que existia e agora com o laboratório pronto, mais do que nunca, em conversa com o coordenador do curso, falou, olha, estamos recebendo transferências do país, gente verdade. de fora do estado que está vindo aqui por causa da qualidade que a gente tem nesse laboratório. Existe uma menina dos olhos da senhora, de repente, entre todos esses laboratórios, quer seja o primeiro laboratório de informática lá no seminário para o curso de análise de sistemas, ou do hospital veterinário, ou de repente agora para o odonto. Nesse período tem uma das meninas dos olhos que a senhora fala, olha, é o que eu mais gosto, é que eu vou lá de vez em quando ver, é que eu estou sempre acompanhando, a par ou não? Não, não tem um mais querido. Todos são meus queridinhos. Todos são meus queridinhos, né? Porque eu acompanho a compra desde um parafuso, desde um batom para o laboratório de estética, né? A gente compra um batom e compra um carro para a instituição, compra... Um trator, né? Um trator, a gente compra. Então, e seja colégio ou seja universidade, eu tenho o mesmo cuidado. Essas coisas malucas que a gente vê do departamento de compras, né? Nós temos um barco aqui dentro. Temos, né? Temos. A gente tem, compra a caderneta e vai comprar o barco. A senhora tem que saber para onde vai o barco, quem vai usar o barco, como é que funciona. Né? Sabe, tudo nos preocupa. O que é comprado lá no laboratório de veterinária. Existe uma farmácia dentro lá, com todos os medicamentos, né? Existe a nossa área de saúde aqui, com cursos diversos, aí seja farmácia, biomedicina, coisas que a gente compra que precisa da autorização do Exército.
Até da Polícia Federal, Até né? da Polícia Federal. E tudo isso tramita dentro da Fundação, porque são documentos que dependem de nós, da Fundação, né? A gente mantém uma preocupação constante em estar sempre com tudo em ordem. Por exemplo, alvará de corpo de bombeiro. Isso é fundamental. Nós temos, e tudo que nós fazemos aqui segue as leis. Não tem nada de dar um jeitinho? Não. Às vezes eu brigo comigo mesma por causa disso. Daria até para dar um jeitinho, mas não. Nem uma faxineira, que tem dia que a gente está com o prédio lá, que vai inaugurar amanhã e precisava limpar mais isso e aquilo, e tem a empresa que limpa, tem esse, mas eu queria que fizesse tal coisa para ficar do jeito que eu gosto. Vou trazer a faxineira da minha casa, vou trazer a faxineira de algum lugar, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar. Nesse período todo, há 20 anos como administradora geral, chegou a ponto de um dia um fornecedor descobrir que quem ia bater o martelo era a senhora e de repente falou, com mulher que eu vou tratar? A senhora sentiu algum momento numa relação comercial ou até com o coordenador de curso, na época que nós já tivemos aqui algum pró-reitor, algum diretor de centro, enquanto mulher, já que o programa está versando sobre isso, contando a sua história, mas mostrando como referência para você que está nos assistindo. Teve algum embate, algum momento que a senhora também teve que se impor aí, enquanto mulher também, e falar, olha, eu tenho competência para assinar isso, eu tenho competência para falar isso? Nunca tive problema. Não. Nunca tive problema nenhum. Nunca sentiu nada? Olha, a construção da cidade universitária, eu estive à frente, assim, amassando barro, acompanhando pagamento por pagamento. Nós compramos o terreno e isso daqui era um matagal. Então, foi uma equipe de engenheiros que não tinha nenhuma mulher, uma equipe... E até hoje nós temos uma equipe de oficiais de manutenção que acabou de construir o prédio de odonto e eu não tenho problema nenhum. Eu tenho um relacionamento muito bom. Olha, eu não tive problema nunca com um fornecedor que vem para trazer equipamentos para o seu laboratório aqui de comunicação, para o laboratório de informática, para o laboratório de saúde, veterinária, para o colégio. Nunca tive problema, nem com os conselheiros da fundação, sejam homens, nunca tive problema nenhum. E agora, como é que é conciliar ser avó com um neto que mora em outro país e administradora? Olha, agora eu digo que é um pouco mais difícil. Agora que está mais difícil. Agora que está mais difícil, porque ser vó é diferente de ser mãe. Quando a gente é mãe, a gente é mais educador, a gente é mais rigorosa, sabe? Eu acho que eu era bem mais rigorosa. E com netos, é como se fosse, assim, a parte boa da vida, sabe? Eu brinco que ser avó é comer a sobremesa. E como eles moram longe, apesar de todos os dias eu receber fotos, eu falar com eles pelo... A senhora tem um filho que mora em Florianópolis, casado. Isso, mas não tem filho. Não tem filho, mas o que mora na Inglaterra, é isso? Esse tem um filho. Eu tenho gêmeos. Gêmeos? Gêmeos, Lucas e Arthur. Eles estão com 1 ano e 5 meses. Nesse período eu já estive 5 vezes lá. Nesse 1 ano e 5 meses, você já foi 5 vezes para lá? Já fui parada na alfândega, questionada, né? Por que vem tanto aqui? E a resposta é, eu sou avó, eu vim ver meus netos, né? É muito gostoso ser avó, é inexplicável, inexplicável. Nossa, é muito bom. E eu tenho vontade, nossa, se eu pudesse a cada 15 dias ficar uma semana lá, eu ficaria. Mas não é assim, eu tenho muitas responsabilidades, né? Então a gente se fala pelo WhatsApp e eu vou planejando as coisas conforme a minha agenda na fundação, aí a minha vida pessoal. Eu tenho o secretário executivo da fundação, que é o professor Fernando, eu explico para ele, olha, posso tirar férias em tal período, porque daí eu já fiz isso, vai dar uma folga aí de uns 15, 20 dias, tem quem fique no meu lugar nesse período, é um período que eu já cumpri todas as obrigações do fisco e tudo mais. Ele, então, ok, vamos marcar. E eu faço isso.
Eu gosto muito de visitar meus netos. 35 anos de fundação, a senhora já está aposentada, 60 anos de idade. Até quando a senhora trabalha? Até quando a senhora pretende ser uma referência, um exemplo, tenho certeza, para as outras mulheres do seu setor, para professoras e também para nós, homens, que temos um ícone aqui como a senhora na fundação? Olha, eu gosto muito de trabalhar na fundação. Para mim não é assim uma dificuldade levantar de manhã e vir para a fundação. É assim, é muito gostoso. Parece que cada dia eu vou para um novo passeio. Não é assim pesado deixar a minha cama. E quando eu chego aqui, eu chego com muita seriedade. Eu vim aqui para trabalhar, então eu venho com um gás muito bom. Tem uma equipe muito boa que trabalha comigo. Eu falo que é um privilégio que nós temos de trabalhar na área de educação. Tem muitas outras áreas que são, todas são dignas e importantes, mas eu acho que a educação assim, é um privilégio, porque nós estamos transformando pessoas que podem transformar o mundo. Então eu venho com muita alegria. Eu não pretendo parar de trabalhar tão já. Eu acho que enquanto eu tiver gás, eu vou fazer o melhor de mim para continuar na fundação. É isso que eu penso. Lenice, muito obrigado pela sua participação. De praxe, a gente encerra sempre pedindo que deixe um e-mail institucional para quem está nos acompanhando. Porque, de repente, alguém quer bater um papo, ser uma referência, convidá-la para uma palestra, aproveitar esse mês da mulher que está aí, para que a senhora conte essa trajetória, que é uma referência com certeza. Então eu gostaria que a senhora falasse o seu e-mail institucional aqui para o nosso público. Helenice com H, helenice.barros@fda, de Fundação Dom Aguirre, @fda.com.br. Tá, vamos de novo, helenice.barros@fda.com.br, é isso? Isso, Muito bem. Perfeito. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Estar com vocês. Obrigado. Obrigada. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, é a TV Uniso, ou também pela nossa rádio, a rádio online, é radioniso.com. Até o próximo programa. Até lá!